Fala galera, muito boa tarde. Eu sou a Dani do podcast Pode Falar, um podcast que vai falar sobre o audiovisual no interior de São Paulo. Hoje eu tô muito chique, assim, mas vocês não estão entendendo o nível da chiqueza. Tô com dois convidados muito especiais e antes de mostrar quem são, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Danilo Cunha. Danilo Cunha é um artista visual brasileiro que trabalha com diversas técnicas como fotografia, desenho, colagem e intervenções gráficas, usando materiais tradicionais e reciclados. Sua carreira começou nas ruas, criando vídeos de skate e fotografando cenas urbanas. Danilo desenvolveu um estilo autoral que mistura arte de rua com exposições em galerias. Suas obras abordam temas sociais, como a vida de moradores de rua e a emancipação feminina, sempre buscando provocar reflexões com uma abordagem sincera e provocadora. E temos também o João Oliveira. João Oliveira, pessoa por trás do projeto Massa Brasilis, teve uma profunda conexão com a música brasileira desde a sua infância, quando ouvia com a mãe o repertório riquíssimo da Rádio Cultura de Amparo. Durante a faculdade, estudou a produção musical independente remota e colaborativa que emergiu na cena Mangue de Recife, através do coletivo Recombo. Nos últimos 3 anos, tem desenvolvido um trabalho de pesquisa das sonoridades brasileiras através dos discos de vinil, matéria-prima para as discotecagens que vem realizando com a intenção de surpreender com boa música e ouvidos atentos. Nos seus sets, transita entre as diversas sonoridades da nossa música ou incorporadas por ela, indo do reggae ao samba, do rap ao funk, passando por vários grooves, na intenção de mostrar conexões prováveis e improváveis da música brasileira. Danilo e João, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Ai, gente, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Também. Eu acho que vai ser um bate-papo riquíssimo. Acho que vocês têm um repertório cultural, musical, assim, que pode ser compartilhado com quem vai ouvir. E aí vamos começar nosso bate-papo. O tema que a gente escolheu para esse bate-papo é a importância de referências estético-visuais para desenvolver outros trabalhos artísticos. Mas antes da gente falar um pouco sobre processo criativo, como é que vocês fazem, né, essa busca de referências mesmo, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês e a relação dela com a arte, de onde surgiu, como é que isso foi alimentado, né, de onde surgiu esse interesse. Vamos começar com o Dan? Vamos. Bora lá. Então, a gente fala sobre entrar na arte ou se encontrar na arte, mas acho que as pessoas já nascem artista. Uhum, Ou a pessoa é da arte ou ela é de exatas, sabe? Não tem, eu acho que, me descobri artista, você sempre foi. E tem um uhum, momento na sua vida que você acaba descobrindo, assim. E eu sempre fui de desenhar, eu sempre gostei disso. E eu venho do hardcore, tive uma banda de hardcore, toquei por um bom tempo também. Eu uhum, sempre gostei da ideia de desenhar, de fazer as coisas. Depois entrei para a parte do computador, de fazer design core. Eu acabei tendo uma marca de roupa que também acabou expandindo, acontecendo algumas coisas assim, mas eu sempre fiz assim, não muito criando tanta esperança nas coisas assim, de falar, vou ficar rico, vou acontecer tal coisa, mas aconteceu muito mais coisa do que eu esperava. uhum, E com esse tempo eu fui descobrindo a minha intensidade nas coisas que eu queria fazer. Eu acabei de ter, por causa do skate, do hardcore, eu montei uma loja. Foi por causa da marca também, né? Acabou tendo uma loja. E nesse caminho eu acabei comprando uma câmera para fazer vídeo de skate, porque eu sempre curti vídeo. E me apaixonei por fotografia. Na minha ignorância, eu achava que foto era só apertar o botão. E aí eu acabei ficando meio que apaixonado por foto. Depois eu fui partir para street art, entra colagem, e só fui aumentando o repertório, assim, de técnicas, de curiosidade, né? É isso. muito bom, muito bom. E você, João, como é que iniciou essa história? Então, eu tenho também uma escola, né, assim como o Dan, da cena punk, hardcore, e, e eu acho que tem a ver com o que ele falou também. Acho que é a história de muita gente que trabalha com arte, que é a questão de você ter ali uma inquietação
e aí já fazendo um link com o tema do nosso bate-papo, né, que é referência, e aí a gente vai descobrindo essas referências, identificando elas e vai trilhando o nosso caminho, né? Então, assim, a gente teve essa vivência, né, no punk e no sempre foi hardcore. no do it yourself, né? Sim. Do faça você mesmo. Até porque se você não fizesse, normalmente a cena não aconteceria, né? Exata. Então precisava ter esse trabalho de, às vezes, produzir o próprio disco, fazer a capa do disco, né? Divulgar, reunir a galera, trazer banda, fazer shows. E essa questão do faça você mesmo, ela traz um aprendizado muito grande, né? Porque a gente acaba, como o próprio nome diz, né, fazendo muita coisa, né, tendo que colocar a mão na massa e para as coisas acontecerem, né? Mas assim, eu identifico que, por exemplo, discotecar foi algo que eu sempre tive essa vontade, assim. Eu acho que tem muito a ver com no meu caso, assim, eu senti uma necessidade muito grande de mostrar para as pessoas as músicas que eu conhecia, eu gosto tanto delas e acho elas tão incríveis que tinha, assim, uma demanda, uma necessidade de mostrar para as pessoas, né? Pensar assim, se eu gosto tanto, então eu acho que as pessoas também vão gostar, né? Sim. E a gente está sempre pulando, né, de uma arte para outra, né? Então a gente vem de uma caminhada, né? Até estava conversando com uma amiga que é artista, tatuadora, e a gente sempre acaba fazendo muita coisa, né, Dan? Então a gente estava trocando uma ideia assim sobre a dificuldade de se considerar artista, né? De olhar para isso como um trabalho. E muitas vezes as pessoas do nosso círculo de amizade, quando a gente para ver, assim, observar, as pessoas fazem muito. Mas essa parada de a pessoa se considerar artista não é só da gente, isso é geral. Eu estava fazendo mentoria com um curador, ele falou que isso aí, até as pessoas em São Paulo, os artistas não se sentiam artistas. E tiveram que ver alguns artistas argentinos falando, eu sou artista, que eu faço isso assim assado, para esses artistas de São Paulo, falaram, putz, eu sou artista também então. Então tem que vir pessoas de fora, falou, eu faço isso, eu sou artista. Porque tem muito dessa, né? Você fala que você é artista, você é vagabundo. E Sim. rala pra caralho. E assim, em alguns casos, como o nosso, assim, na real, a gente tem um trabalho de multiartista, né? Porque a gente trabalha Você acaba não fazendo uma coisa só, né? então, tipo, fotografo, toco, faço vídeo, Organiza. né? Então, é um pouco do desafio, né? Sim. Tudo isso acaba, de alguma maneira, eu acho que contribuindo, né? Porque vai criando-se uma certa relação também entre as coisas, que é algo que a gente veio conversando no carro, né, Dan? De como toda a sua bagagem que você vai trilhando durante a vida, ela acaba resultando em alguma Ela coisa, se né? conecta, né? Então, Tudo no se final conecta. de tudo, assim, e eu acho que a arte, ela é muito isso, né? Então, tudo aquilo que você carregou, eu vejo muito vocês, assim, do contato que a gente teve de antes, que vem da fotografia, que vem do vídeo, que vem do faça você mesmo, né? De organizar um evento, eu acho que, de alguma maneira, aquilo que vocês estão se propondo a fazer hoje em dia acaba sendo um reflexo mesmo, né? Do seu passado. Sim, sim, né? Até uma coisa que eu observo também é essa questão de coerência, assim. A gente tá numa outra cena hoje, mas se eu parar para pensar, assim, eu continuo fazendo as coisas que eu acredito, né? Então, assim, eu organizava evento dentro da cena punk, hoje eu organizo evento dentro de outra cena. Tinha um trabalho com música dentro da cena hardcore, hoje em dia tem um trabalho com discotecagem numa outra cena. Então, assim, eu fui mudando, mas com a mesma inquietação, com os mesmos O do it anseios. yourself continua o mesmo. Continua. Continua o mesmo. Eu acho Exatamente. que ele Do it só vai se yourself. adaptando ao momento que a gente está Eu vivendo acho que hoje, né? são as novas descobertas que a gente tem nesse meio do caminho. Eu, principalmente, eu sou um cara inquieto para fazer as coisas. Então, tipo, eu não toco mais. É uma única coisa que eu não tenho, assim, mas a minha inquietude, ela não para.
em querer buscar as coisas. Eu vejo o João também querendo fazer as coisas, inventando festa, querendo fazer um monte de coisa, sabe? A gente não para. E eu acho que, assim, além de toda essa bagagem, existe nesse processo de vocês, seja o João para montar um set, seja o Dan para compor um trabalho visual, eh, onde que vocês buscam as suas referências? Porque eu não sei, né? Eu trabalho com criação, mas normalmente sempre tenho um direcionamento que assim, eu tenho um objetivo final, que é vender. Então eu preciso que o meu cliente venda alguma coisa, né? E no caso de vocês, assim, eu sinto que não tem tanto esse limitador, vamos dizer, num processo criativo. Então, como é que vocês fazem? Onde vocês buscam? Vem de vocês, assim, você olha e você enxerga, por exemplo, você reaproveitar um material. Você olha e você fala assim, nossa, eu posso transformar isso é genuíno seu? Ou tem alguém, um filme, uma música, um artista? Como que funciona? Me Não, conta. mas a nossa bagagem sempre é referência de alguém. Então é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de cada um, e para montar a nossa identidade. Uhum. Eu sempre. São algumas coisas que eu converso com alguém, um filme que eu vi, um trecho de uma música, um papel que eu achei na rua, tudo para minha referência. Mas é muita pesquisa também que eu faço. Sabe, tem hora que eu paro no Pinterest lá e fico buscando coisa, vai aparecendo, vou guardando. Eu tenho umas pastas no computador onde eu fico dando uma fuçada, tem umas 8.000 fotos, assim, de Caramba. referência. Então, eu acho que quanto mais repertório você tem, quanto mais ideias, quanto mais coisa você procura, fica muito mais fácil você criar. As Uhum. coisas ficam claras na sua cabeça. Eu acho que não existe um processo criativo sem referência, não é? Não. É muito difícil você falar assim, surgiu do nada, assim. Não. Eu acho que isso, de alguma maneira, nos mune, né? A pessoa é ser iluminada. Eu tive a É, ideia genuína. porque eu acho assim que quando a gente fala, né, de arte, porque é uma questão que eu tenho muito com o Lu também. Porque pra gente o design não é arte, entende? O design em si, ele é resolver um problema. Então você tem uma questão que você precisa resolver visualmente, né? E a arte em si, a gente discute muito, porque assim, a arte ela precisa ser explicada, você precisa entender. Na Ou arte, ela é que nem na sua chamada, ela é só provocativa? arte você gosta ou não gosta. É isso. Não adianta você explicar para a pessoa Você acha que gostar. precisa justificar? Por exemplo, Eu a acho que pessoa não vai precisa pegar o nada. seu trabalho e ela vai Mas, falar. mas isso é curiosidade das pessoas, principalmente nas coisas que eu uso, nos materiais que eu uso. Uhum. E então, acho que é uma forma também de deixar as pessoas curiosas. Ah, como você usou isso? Que você fez isso? Por que aquilo? Recentemente, eu comecei a usar uma pomba no Ah, meus dos eu vi nos stencils. seus. E Aham. aí todo mundo quer saber o porquê da pomba. Então Como é um se jeito de tivesse uma explicação não, tem pra mim. Sempre vai ter umas coisas que eu coloco que é o que me chama que vai ter. atenção e Aham. acaba ligando tudo assim, sabe? Mas eles querem entender o porquê. Eu acho que às vezes isso acaba sendo um limitante. Tipo, parece que tudo na construção ou no processo criativo ele precisa ter uma explicação. E muitas vezes é só porque eu gostei, Eu ou quero. É porque eu só porque quis, eu ou quero, porque eu quero, né? Eu entendeu? quero Então, usar. é muito, na minha opinião, é diferente do design. Porque assim, eu vou usar o vermelho porque o vermelho vai chamar mais atenção e de alguma maneira vai provocar algum sentimento. Aham. Né? Muitas vezes você vai falar assim, não, eu uso o rosa porque eu gosto. É. E é o Danilo Po- criando, Pode né? ser intuitivo também, né? Intuitivo, exatamente, nem É, tudo precisa ser justificado. às vezes, quando você quer passar uma mensagem, você tem essa demanda, né? Que nem você Sim, sim. colocou o teu Uhum. caso, o caso de vocês, né, Dani? Sim, Da mínima. Então, você precisa comunicar, você já tem uma demanda sim. inicial, né, de Você tem um comunicar algo, objetivo, assim, né? né? Uhum. Não que um artista não tenha, Sim. né, numa criação, entre aspas, mais livre, né? Uhum. Mas aí acaba sendo talvez um processo em que tem também uma intenção por trás, mas que seja intuitivo. Uhum. E aí vem as pessoas, é muito louco, porque a gente nessa busca por referência, a gente, né, você, enfim, a gente vem, quando você nos convidou para vir aqui, Uhum. a princípio não tinha um tema, eu fiquei sabendo do tema Sim, depois, sim.
E aí, quando eu fiquei sabendo que era referência, eu fiquei muito feliz, porque referência, para mim, assim, é uma coisa espiritual, assim, uma coisa que eu identifico desde criança, assim, as referências que eu tinha, e eu percebo que elas me moldaram muito, né? E então, assim, a gente vai ler um catálogo de exposição, por exemplo, né? O Danilo tem algumas pessoas que fazem leitura das obras dele, para depois fazer uma descrição, para fazer um portfólio, para colocar ali uma descrição. Então, a gente tem as pessoas que interpretam, né? E que vão buscar, eu acho que significados que às vezes o artista Nem pensou nisso. ele Só fez tá ali na porque tava a fim de intuição, fazer né? e foi criando. Mas ao mesmo tempo, né, às vezes, né, mesma coisa a tatuagem. Ah, qual que é o significado da tua tatuagem? Às vezes é só questão estética mesmo, né, Eu passo plástica, muito por né? isso. Ah, mas por que você fez uma borboleta? Porque Porque eu eu quis. quis. Ah, porque eu gosto. Eu gosto do estilo tradicional, É, mas elas não têm um significado. Ah, é porque representa a liberdade. Não, é porque eu gosto do visual. É só isso, nada aham, mais, né? Eu não, sim. nas minhas artes eu não coloco o nome, eu não assino, não faço nada. E eu gosto muito do entendimento das pessoas. Porque Fala um pouquinho sobre isso, ela Dan, cutuca de umas não pessoas. colocar. Eu falo que sempre assim, quando as pessoas, principalmente em exposição, a Uhum, maioria das coisas abstratas que eu faço é muito da bagagem da pessoa. Teve uma amiga da minha mãe que ela foi ver uma exposição minha e o que ela via no abstrato, ela toca piano, ela via maestro, ela via piano em tudo. Então é muito da bagagem que a pessoa vive, sim. ela vai ver as coisas ali. Teve uma amiga também que é artista, nessa última exposição que eu fiz lá, ela via rosto, porque ela pinta rosto. Então é a bagagem dela. Isso para mim é interessante, porque cada pessoa vai tocar de uma forma. Uhum, Do que muito. você direcionar, assim, isso aqui é uma lua com não sei o quê. A pessoa vai ver lua ali só. Todo mundo que olhar escrito descrição lua, só vai ver lua. Não é interessante. Para mim não é interessante. É interessante deixar livre. Eu acho que vai Interpretação muito livre. de encontro com as visões de mundo mesmo, né? E É, é isso, né? Por exemplo, a pessoa vive a música, então ela vai enxergar o seu trabalho artístico de uma maneira diferente, É. né? É a bagagem É dela. a bagagem dela. É. Ô, João, e me conta uma coisa. É, quando eu conheci você, você gostava muito de fotografia analógica. O Dan sim, também teve sim. um período. Culpa dele. É, não teve É uma culpa história dele. que o Dan comprou o Ele laboratório de ficou com revelar boa foto? parte das minhas câmeras quando eu vendi. É, eu lembro disso, lembro É, bem. E, e você teve daí todo esse período, né, em que você transitou na fotografia analógica, a gente trabalhou junto com vídeo e sim, tal. É, como que esse período da sua vida ele reflete hoje? Porque assim, a gente está falando de um período onde você trabalhou uma parte visual e hoje aham, você trabalha algo mais sensorial, porque as pessoas escutam as suas sim, músicas. Você sim. consegue fazer uma relação assim entre esses dois momentos da sua vida? Sim, sim. E dá para fazer uma relação, e eu acho que também, assim, por exemplo, show mesmo que eu vou, assim, Uhum. né, pensando assim, às vezes eu tô lá e eu me emociono muito, por sinal, assim, né, e quando eu vou em show, e às vezes vem uma ideia para o trabalho que eu faço com educação, assim, que eu sou Uhum. professor Uhum. também, então tem essa coisa assim de vir uma referência Que não numa necessariamente no, daquilo que você está é, fazendo. Aham. numa né, tenho referência para a educação, não necessariamente Só onde trabalhando com está. aquilo, Sim, sim. mais num show e pegando essa questão da fotografia, fazendo um link com Uhum. a discotecagem. Eu acho que a gente tem uma posição aqui muito particular, eu e o Dan, né? Porque a gente vivenciou o mundo analógico Uhum. e agora o digital, né? Mas Ma- mesmo tendo o digital, a gente foi para o analógico para testar, assim, porque a ideia. na real as técnicas e tecnologias elas acabam vem uma nova, mas
muitas vezes não mata aquela, Uhum, né? Então, uhum. assim, as pessoas continuam fotografando com filme, fotografando com chapa, E e, tem as experiências também, né, de e sopa de agora, filme, que é você não vai você nunca vai conseguir copiar isso Uhum. aí no digital, e, a surpresa do resultado. então, assim, quando eu comecei a fotografar, o grande barato era a fotografia analógica, né? E depois, quando eu resolvi discotecar, também de forma analógica com vinil. Uhum. E o processo, o fluxo de trabalho é muito parecido, né? Porque da mesma forma que fotografar com filme é mais difícil, tocar com vinil é mais difícil. E, ou enfim, o processo criativo, quando a gente trabalha com essa com essa proposta, né, de ser algo analógico, dá um pouco mais de trabalho, mas enfim, né? É esse trabalhinho que é a graça, né? Sim. Que é o que anima, né? Eu acho, é uma percepção muito de quem tá de fora, assim, eu acho que vocês dois acabam tendo isso muito em comum, né? Porque quando a gente pega todo esse histórico aí do que vocês já viveram, né? Eu acho que o faça você mesmo sempre gritou um pouco mais, assim, e essa relação do manual, né? Então, eu acho que de alguma maneira isso reflete em todas as escolhas que vocês fazem para a vida artisticamente. Porque, por exemplo, o vinil, né? Você vai lá, é diferente de você montar um set ali no computador. Então, você tem essa relação e Sim, esse contato e tudo mais, né? O Dan é a mesma coisa, né? Dele buscar a matéria-prima, dele sim. criar e tudo mais. Faz sentido? Faz, faz. E assim, eu quando eu falei assim que a minha relação com referência assim é uma relação, é uma coisa meio mística, meio espiritual. Enfim, é uma coisa assim, porque eu lembro quando eu era pequeno e o Uhum. pessoal aqui de Itapira, as pessoas que são mais velhas vão se lembrar disso. Tinha uma loja aqui em Itapira de discos, que era a Fadu Discos. O Fadu ainda tem loja, mas agora é loja É de móvel, decoração, né, aham. de móveis e Sim. tal. Mas ele começou com, que eu saiba, né, ele começou com uma loja de discos Uhum. e depois começou a vender CD. Mas eu lembro que eu era criança, eu tenho poucas memórias da minha infância, Uhum. mas eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu entrei na loja do Fadu e eu vi as paredes recheadas, assim, tomadas por disco, e aquilo lá me pegou de alguma forma, assim, eu sabia que eu estava num ambiente, eu sabia que eu fazia parte daquele mundo, assim. Uhum. Eu fui entender como depois, mas naquele momento ali, algo me tocou de uma forma, assim, muito profunda. Que talvez hoje você consiga fazer uma relação com aquilo, né? Sim, então, assim, naquele momento eu estabeleci uma conexão que aí eu fui desenvolvendo ela ao longo do tempo, né? Então, Uhum. assim, a gente tinha disco em casa, né? Minha tia comprava disco, depois eu passei a comprar disco também, aí veio o CD, e aí a gente começou a colecionar CD também. Então, a gente vê que não é por acaso, né? Esses dias uma amiga veio falar comigo assim, ai, porque eu estou um pouco cansada do meu trabalho, não sei Uhum. o quê, quero ter um segundo emprego. E aí, ai, pensei em ser DJ também. Eu falei assim, ah, é legal, eu não desestimulo, né? Quem sou eu para falar o que as Sim, pessoas têm que sim. fazer, o que elas não têm, né? Eu acho que todo mundo precisa ter a vivência, né? É, Porque você não pode basear aquilo que você vai sentir é, com a experiência do outro, né? sim. Mas eu acho assim, quando você parte de uma vontade, uma coisa assim visceral e de uma Uhum. conexão forte, a chance daquilo, de você ter um trabalho significativo, de você ter um trabalho coerente é maior, Uhum. Mas eu acho né? que também se a pessoa começar por causa do dinheiro, já começou errado. Dinheiro é importante, a Mas gente não é, sabe, na verdade na mas arte não tem que ser o dinheiro que vai te motivar, porque você não vai fazer a sua arte de verdade, assim, do coração. Você vai estar Uhum. fazendo placa, vai estar pintando logo, fachada. A arte é uma coisa que demora, assim. Talvez nunca dê dinheiro, mas Uhum. talvez pode dar muito dinheiro. Sabe, que eu acho que é muito sorte também de você estar no lugar certo, você estar em movimento.
no lugar certo, encontrar as pessoas certas. Eu acho que se você já for motivado, mas eu acredito que para muita coisa na vida que você se propõe a fazer é por aquilo que você acredita. Então, assim, o dinheiro ele é importante, mas até certo ponto. Então, mas Porque eu se acho isso for um gatilho, você sempre vai colocar outras questões. E muitas vezes, na minha opinião, você vai sempre colocar o gosto do outro, não é? Sim, sim. Na frente daquilo que você acredita ou dos seus valores. Mas na arte, acho que o dinheiro tem que ser a consequência do seu trabalho, Uhum. sabe? Você tem que estar fazendo as coisas, essa é a minha identidade, eu faço isso, faço isso, faço isso, e as pessoas entenderem, pô, gostei do seu trabalho, ó, quero que você faça isso aqui, quero aquilo, quero comprar tal coisa, quero fazer não sei o quê. Então, o dinheiro acaba sendo consequência do que Uhum. você faz. E eu acredito que seja desafiador, né? Principalmente assim, a Sim, gente encontrar pessoas hoje que vivam unicamente de arte. sim, Como que é essa relação para vocês, assim, hoje em dia? Por exemplo, hoje você vive só do seu trabalho, Sim, né? sim. Como que é, Dan? Tem uma história, tem uma outra história junto com o João, além daquela Adoro, vamos contar. da como chama? Do projeto que a gente participou lá, da da incubadora. incubadora de Uhum. artistas de O Atibaia. João, ele foi, tipo, o João foi comigo na primeiras galerias que eu entrei. Ele tava comigo lá, eu lembro da conversa, a gente tendo no meio do Mas vocês não caminho. estavam ainda desenvolvendo projetos juntos? Foi Não, tipo de amigo, Não, assim, é acompanhando. que ele falou assim que era um mundo que ele gostaria de entrar, você lembra disso? sim, Ele falou sim, que era um mundo que ele gostaria de entrar, mas não teve Uhum. nenhum amigo, assim, que entrou, assim, pra ver Aham. como que funcionava e tal. E o João tava comigo nisso. Eu acho que ele é o elo nosso, foi meio só fortalecendo, assim, as coisas foram acontecendo, as ideias, tudo, sabe? Ele foi meio que inserido, assim, caiu de gaiato comigo no meio disso, da arte. E falando um pouco assim desse trabalho que vocês desenvolvem juntos, quando a gente fala de processo criativo, existe um processo criativo participativo? Vocês fazem, por exemplo, isso juntos? Ou é mais assim, cada um na sua área, e aí, como já existe uma certa afinidade, acaba funcionando muito bem junto? Como que é? É meio que, tipo, sabe, parte meio que de uma ideia, assim. Aí o Aham. João faz o dele, eu faço o meu e junta. É, a gente teve essa experiência da incubadora de artistas de Atibaia, que aí a gente pensou um projeto, né? Sim. Uhum. Que aí envolvia uma questão de crítica, né? E aí o Dan propôs de fazer essa crítica levando em conta a política partidária, a Uhum. forma como as pessoas lidam com a propaganda E se política. conscientizar também, né? De escolher E, melhor com quem vai votar, porque não é tipo, até tinha lá, vota em fulano, mas tipo, quem é o Uhum. fulano? O que esse fulano tem? O que ele pode trazer para você? É pensar melhor. Uhum. e aí, dentro dessa proposta, eu trouxe músicas, né, relacionadas ao período da ditadura, Sim, né? Mas, assim, por exemplo, das parcerias que a gente tem, falando de uma delas, né, geralmente eu toco em algumas das aberturas de exposição do Danilo. Uhum. Então, assim, o que traz de diferente para o meu processo criativo, né? Tocar num bar, numa balada, numa festa, existe uma preocupação em você contar uma história pensada para uma pista de dança ou para um espaço voltado ao entretenimento. Mesmo num bar onde as pessoas estão sentadas, né? Você precisa pensar em contar uma história através das músicas, mas pensando em trazer ali um entretenimento, uma vibe para cima. Uhum. Para a exposição já já tem uma liberdade maior e eu acho que principalmente dentro de uma estética que nem do trabalho do Dan, que traz essa coisa caótica da arte urbana, do caos. Então, Uhum. assim, eu toco, né, algumas coisas do repertório que eu uso para festa, para balada, mas é a chance de tocar as músicas mais diferentonas, né? experimentar ali, né? De Sim, trazer o sim. experimental, e aí toca. É um ambiente para isso, né, João? Então é muito legal, né? É muito legal. E aí o processo criativo muda, Sim. porque aí são outros discos, são outras músicas, né?
Então, né, é algo muito legal dessa parceria, ter essa Massa. liberdade. Recentemente a gente participou junto também do Festival de Jazz em Santos. Ai, que legal, gente. Eu não tinha visto isso. Que foi um trabalho que a gente não, a gente acabou, a gente divulgou, mas é um trabalho, foi uma produção, foi um, como que a gente pode chamar, Adão? Uma videoarte Foi uma videoarte com a discotecagem do João, assim, Uhum. o João falou, então monta um vídeo, eu monto um set de 1 hora, então eu peguei umas imagens, algumas coisas assim de Santos, eu fiz uma videoarte do jeito que eu gosto, as coisas meio doidas lá, muito influenciado pela MTV, os vídeos de skate, Sim. que eu gosto muito, e eu fiz um vídeo de 2 minutos, e aí eu fiz ele em looping, e o João discotecou esse tempo de 1 hora, eu catei esse áudio e joguei no vídeo, assim, e Uhum. ficou passando lá entre os intervalos dos shows que estavam acontecendo, ficava isso rolando. Gente, é muito legal isso, muito massa. A gente partiu dessa demanda, né? Então Uhum. tinha que ter um vídeo com uma trilha sonora, porque esse vídeo ia ser apresentado na íntegra no início do Uhum. festival, e aí ao longo do festival ele ia ser exibido em pedaços de 20 minutos na troca de artistas, assim, né? Naquele momento que sai um artista do palco, vai entrar outro, aí tem passagem de som. E aí me procuraram, né? Uma DJ da Baixada Santista me procurou, a Descolada, porque ela viu as publicações de uma das últimas festas que eu produzi, Uhum. que é a Festa Acesa, que teve videoarte. E aí ela, né? Então, de um trabalho a gente vai pulando para o outro, né, Dan? Isso que é Vai muito legal, surgindo, né? assim, você vai tendo ramificações, Então, assim, de um então foi ela pro falou outro. assim, preciso de alguma coisa com videoarte. Então o pessoal ali está trabalhando, vou ver se eles Aham. suprem minha demanda. E aí a gente teve a oportunidade de abrir mais essa frente, né? É o lance que eu falo de estar em movimento. Sim. Você tá andando para lá e para cá, conversando, mostrando, trocando ideia, e aí a coisa vai fluindo. E vocês acham que existe, assim, um relacionamento, não só do processo criativo em si, mas, por exemplo, quando você vai montar, vai fazer a produção de um evento, né? Como é que você escolhe esses artistas? Onde que você busca essas pessoas? Elas estão no seu convívio? Porque eu acredito que seja uma coisa difícil, João. É assim, eu acho que tem trabalhos, pessoas que você admira, assim, mas para que fique tão conectado, né? Por exemplo, o Grafite na Vila. É uma produção que ela é muito específica, então você vai atrás de artistas que correspondam à sua proposta. Como que funciona? Sim, sim. Então a gente tá aqui conversando e toda hora a gente cai na referência, Na né? referência, sempre, sempre. E É a base de é tudo, a né, base Gui? de tudo. Nossa, eu volto a falar, fiquei muito feliz com o Com... convite e com o tema, Ai. porque, né, principalmente antes de responder sua Uhum. pergunta, falando assim, principalmente do momento atual, porque a gente vem, né, Dan, a gente vivenciou aquele momento que era super difícil ter referência. Uhum. Então a gente é da época das revistas, Fanzine, troca de Não fanzine. tinha tanto fanzine, acesso, né? Esse Não. acesso não. facilitado, Até né? shows não tinha tanto. Então, assim, você queria conhecer uma banda, às vezes você conhecia a banda só da revista, porque você não Uhum. tinha acesso a um disco da banda. Sim. E às vezes, assim, você sabia de alguém que tinha o disco, aí você ia atrás para emprestar, gravava numa fita cassete, né? E então, assim, a gente vem de um momento onde era muito difícil, a gente, né, vivenciou na nossa adolescência, juventude, um contexto onde era muito difícil ter referência, e a gente vive hoje um momento de excesso, Uhum. né, de referência, Sim. né, enfim, né, é muita informação hoje em dia, tanto que, né, eu acho que hoje em dia é muito importante a gente ter esse cuidado, assim, com quem vai fazer a sua curadoria, né? Uhum. Então, assim, que artista que você vai seguir, quem que você vai acompanhar, que vai te ajudar a construir né, ali a tua coleção de Uhum. referências, né? E mais uma vez tem a ver com a história, né? Então, por exemplo, eu estava aqui no interior, aqui em Itapira, e como eu falei, a gente veio dessa cultura de banca de jornal. Então a Uhum. gente ia para a banca de jornal para ir atrás de revista. Sim. E aí
quando eu era adolescente, tinha uma editora, acho que é a editora Scala, dela lançava uma revista de rap que vinha com CDzinho e tinha a revista Grafite, né? E aí eu ficava lendo, né? E aí ficava sabendo das pessoas que estavam movimentando a cena nas grandes cidades, né? Porque o fenômeno do grafite ele começou, né? Primeiro nas grandes cidades. Uhum. E foi uma história que eu contei, né? Nessa terceira edição do Grafite na Vila. A gente tem a honra de receber o Dan, mais 11 artistas, e no total desses 12 a gente tem. Ele é mais conhecido, ele é o Alex Hornest, né, mais conhecido como Honesto. Ele pinta desde 92 e assim é um cara que eu via na revista. E Que aí, doideira. procurando, né, Uhum. um nome desses da velha guarda, né? A gente tem a Chegou honra, nele. chegou nele, a gente tem a honra de contar com a Ziza também no projeto, que é amiga dele, que é mais nova, mas já tem um trabalho assim muito significativo, muito desenvolvido. E aí ela fez a ponte. Então, assim, né, muitos desses artistas que eu conheço hoje, Eram os artistas que você da via lá. revista, Que exatamente, da legal. revista. Uhum. Então, a gente, né, se eu tô fazendo, até um tempo atrás eu ficava pensando assim, nossa, né, talvez nunca recebi nenhuma crítica, né? Mas eu Uhum. tinha receio, assim, o pessoal falando, nossa, mas de onde surgiu esse cara que não pinta e está organizando Uhum. evento, né? Então, assim, eu tenho uma conexão com o hip hop por conta da discotecagem, por conta de ouvir rap já há um bom tempo, mas eu tenho essa conexão também com o grafite por conta de acompanhar a cena pelas revistas e depois pela internet, né? Mas assim, nossa, a nossa busca por Por referência, ela não para nunca, né? Eu acho que é um bichinho que tem dentro da gente, né? Mas as minhas referências eu sempre volto no começo, assim, das coisas que sempre me influenciou, são as coisas de Nova York. E as referências, eu acho que elas precisam ser caçadas mesmo, assim, né? Porque nem tudo vai estar tão explícito. Por exemplo, sim, eu gosto de arte de rua, então eu vou procurar só nos artistas, né? Mas você pode voltar na história, você Sim. pode pegar pintores, tem tantas coisas e Música, tantas um possibilidades filme, uma coisa antiga, tem muita coisa que que influencia, assim, não precisa influenciam. ser Então, só não, a arte no estilo que você faz, uhum, porque você fica fechado nesse nicho, assim. Você tem que sair fora. Palavras de filme você pode usar, você pode pegar um recorte de alguma outra coisa. sair um pouco dessa zona de É, conforto mesmo, né? Dar é. uma provocada até na Uhum. gente mesmo, né? Sim, sim. Tem que sair fora. você falou de filme agora, né? Eu lembro Uhum. da minha infância, assim, eu era muito criança e tinha uma locadora de filme aqui em Itapira que era muito legal porque o dono ele gostava muito de cinema, então ele tinha muito filme cult, assim, Uhum. né? Muito filme, cinema europeu, cinema Que asiático, legal. cinema iraniano, Caramba, João. a Itapira é uma cidade curiosa, assim. Aham. E aí eu lembro que eu ia com a minha tia e com o meu tio na locadora, e uma vez eu entrei e eu vi a capa, né? O pessoal deixava lá Uhum. a capa do. Tinha lá os filmes na prateleira, né? E eu vi a capa do Transporting. E na época eu não entendi por quê, Uhum. mas eu fiquei olhando para aquilo com uma admiração, assim, com uma curiosidade. E aí depois, na juventude, eu fui conhecer o filme e Você tinha até um quadro do tinha o Transponte na quadro. sua Sim, casa, né? sim, você lembra, é Lembro, verdade. lembro sim. E de tanto que marcou, Uhum. né? E hoje eu acho que eu consigo entender, porque, enfim, te- o, a, a capa do filme tem uma estética underground, Underground. né? Uhum. E a Que de gente, alguma maneira marcou ali a sua vida também, né? e a gente, por mais que mude, né, Dan? Por mais que pule de uma arte para outra, mas a gente está sempre no circuito underground, Sim, né? sim. É. É muito engraçado, porque às vezes parece que as pessoas olham pra gente, né, e não entendem isso como uma escolha de vida e que tá tudo bem, né? Mas Sim. parece que você tá sendo o eterno
adolescente de 13 anos, assim. Ai, que bom também, Que né, bom, gente? Pô, tô nos sempre. mantemos jovens, né? Exatamente. Mas é muito sobre o dinheiro isso, da galera não entender. É, porque Porque parece eles que é te. um rótulo, né? Mas é que assim, se você é tratado como artista, se você ganha uma grana e tá conhecido, as pessoas te veem de outra forma. Uhum, Te vê como um trabalho mesmo. Se é um cara, nunca ouvi falar, pô, o cara deve ser vagabundo. Mas você começa a falar as coisas, assim, fez isso, fiz assim assado, uhum. não sei o que, nossa, mas fez tudo isso. Então as pessoas começam a te olhar de uma outra forma, com Sim. esses reconhecimentos, as conquistas que vão acontecendo no meio do caminho. Isso Uhum. muda muito, assim, as pessoas a A entender a visão visão da pessoa do que você sim. faz. Isso Uhum. muda muito. E, gente, eu queria trazer, assim, eu tenho duas perguntas, mas muito curiosa, sabe? Aquela, para entender mesmo, assim, o processo de vocês. Para o João, eu queria perguntar, quando eu vejo uma pessoa discotecando com vinil, eu acho muito incrível. Mas como que é o processo de preparação? Porque eu vejo que você leva muito disco. E aí você tá. Então, por exemplo, você pensa no que você vai tocar e você organiza esses discos da maneira que você quer? É uma coisa aleatória que você sente no momento? Como que é? Então, isso vai muito de DJ para DJ, né? Acho que pelo que eu converso com os meus pares, assim, com as Uhum. pessoas que estão na mesma área, dá para sentir que a galera tem diferentes formas de organizar. O, o que eu acho legal, assim, pensando no que acontece antes de colocar os discos no case, Uhum. é que como eu trabalho com música no formato físico, então assim, eu conheço a experiência do pessoal que toca com o formato digital Uhum. e sei, eu também faço isso, acho que todo DJ faz, de pegar referência de outros DJs tocando, né? Mas no caso de quem toca com vinil, tem o garimpo físico, né? O garimpo de você ir até um sebo, até uma loja de discos, né? Alguém falar para você que tem uma coleção em casa, quer se desfazer, que é um dos Que garimpos mais delícia! legais. Então tem esse lance de você descobrir a música nesses discos que você vai encontrando ao longo da vida, né? Eu sou uma pessoa um pouco sistemática, então eu já tenho, os discos estão sempre na mesma ordem. Então você já sabe como está organizado aquilo. Assim, eu tenho muita dificuldade, assim, eu sofro se eu for tocar sem me preparar, assim. Eu imagino. Eu tenho uma amiga que é DJ que ela fala assim, as minhas mixagens nunca são iguais, eu estou sempre mixando diferente. Uhum. Eu já sou, assim, o DJ que fica voltando a música 30, 50 vezes e solta, não, solta aqui, faz a virada ali, até chegar né, ali numa configuração, num tempo que eu acho que é legal. Então, envolve uma dose de sofrimento, porque dá Eu trabalho, imagino. porque você fica ouvindo a música Sim. muitas Uhum. vezes, mas eu tenho esse apego, né, com a técnica, com trazer ali da melhor forma possível, e, né, então, Não, tá é super mais ou menos isso. entendido, muito massa. Nossa vida, João, muito legal. E Dan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo de criação e se você pudesse mostrar pra gente, pegar um dos trabalhos que você trouxe aqui para exemplificar e contasse um pouquinho como que foi, o que que você pensou, como que foi a construção. Eu confesso que o da fotografia que você achou na rua foi um trabalho que me deixou bastante impactada, assim. Mas fica à vontade para Mas escolher. então, em cima dessa mesa tem vários processos diferentes, Uhum. assim. Então, cada um é um formato. Esse daqui Desculpa. eu fiz só com. Eu usei esse borrifador, aí fiz esse livro. Na verdade, as coisas foram acontecendo, assim, porque eu entrei na arte com um stencil, Uhum. onde eu queria. Porque eu sou fotógrafo, eu queria pegar. As suas fotografias? Na verdade, assim, as fotos que eu fazia, acho que 90% das meninas que eu fotografava não se aceitavam. Então era um negócio muito triste você Uhum. conversar com elas. Então era N motivos. Aí eu falei, putz, mas tá muito errado isso aqui. Falei, vou pegar uma foto
vou vetorizar, vou cortar um stencil e vou colocar para a rua, junto com mensagens de amor, ame-se, seja ser, faça barulho, não sei o quê. Aí começa a minha pesquisa de referência. Para não ficar só a foto dela e uma palavra. Eu queria ter uma estética ali que Sim. chamasse atenção. Aí comecei nas minhas pesquisas, né? Aí entra Basquiat, entra Obey, Daniel Melin. Eu começo a misturar muita coisa, assim, porque no começo eu queria colocar só o stencil e fazer com spray, não ia ter mais nada. Só que eu começo a experimentar. Então daí já entra rolinho, já entra pincel, já começa a entrar latex, começa a entrar um monte de coisa, não sei o quê. E nessa curiosidade minha que eu falo que eu sou intenso e querer descobrir as coisas, vem a colagem. Só que não é uma colagem muito comum, é uma colagem analógica com resíduo. Então eu pego o lixo para transformar em arte, que já é um outro desafio. Porque a maioria das colagens que tem por aí é pegar uma foto de uma paisagem bonita, uma mulher bonita e cola. E já está meio que pronto, uma coisa bonita. Mas você pegar o lixo e transformar em arte, o lixo que eu falo são os papéis que eu pego na rua, lambe-lambe que eu tiro da parede quando estou em São Paulo, no rolê com o João, barranco, livros que eu pego, eu vejo em algum lugar e eu uso como suporte. E a coisa foi transformando, assim. E no meio desse processo da colagem, eu queria aprender a fazer a costura de livro. Legal. Então eu já comecei a montar uma outra forma, um outro tipo de arte, assim, levando a minha arte para um outro formato. E aqui estão várias ideias, assim, sabe? Esse livro mesmo, ele foi feito com esse borrifador aqui, que dá esse formato, esse espirrado. E aí, no caso, o papel, você pegou esse Não, papel, o você papel. comprou. Não, eu ganhei do Léo, que é o cara que faz os adesivos. Legal. Esses papéis, eles têm, acho que 1 metro por 70. Aí você cortou. Não, eu coloco na parede aberto, eu escrevo, entendi. depois eu corto. E aí acaba virando esse abstrato, assim. Você vai abrir cada página, é única, você não sabe o que está escrito, mas tem palavras aqui. E esse daqui já é um outro livro que eu fiz. A capa dele, era uma caixa que a minha irmã recebeu de uma xícara. E aí ele tem um formato um pouco diferente. Sempre com as colagens, as coisas que eu vou encontrando pra rua, garatuja, palavras, tem bastante palavras pro meio. Cacete. Esse aqui era um livro do Sesc. Eu só coloquei a capa. Então eu usei um livro do Sesc como suporte. Sim, aí você tem uma base e aí eu tenho você uma vai base e vou criando criando em cima. Muito massa. Esse daqui... Esse aqui é um outro formato também que eu fiz usando uma bisnaga de água oxigenada, que tem um bico muito fino. É o mesmo esquema. Eu abri o papel, coloquei na parede e fui escrevendo. Então aqui tem uma palavra que forma esse abstrato. Falar que é uma estampa ali. Tanto escrever, ficar escrevendo por cima assim, forma uma estampa. É verdade. É um outro formato. Tem mais. Esse aqui é o que você falou das fotos que eu encontrei na rua. É uma foto, acho que peguei 53 fotos de uma família americana que achei no lixo. Aí eu fui apagando no papel fotográfico, coloquei na máquina de escrever e eu coloquei o nome dessa série e encontrei o sonho americano no lixo. Então é isso, assim, sabe? O que eu vou descobrindo, vou tendo ideias, materiais diferentes, porque eu gosto muito do desafio, assim. Esse outro livro que tá com os adesivos em cima é um livro de engenharia. Que também você pegou como Que base, peguei como foi criando base e fui criando em cima. cima. É muito Ô, Dan, assim. e assim, como que funciona para você? Porque eu vejo que você desenvolve o seu trabalho de diferentes maneiras, né? Então, a gente tem aqui livros, a gente tem adesivos, a gente tem, às vezes, um cartaz, o stencil, na parede e tal. Eu acredito que não exista muito apego, né? Não. Talvez, assim, qualquer superfície para você seja uma boa escolha para transcrever, assim, eu a gosto sua mais da arte. superfície mais zoada, assim. Sabe? Um Essa negócio coisa mais do caótico. reaproveitamento, assim, Sim. do que pegar uma coisa, tipo, eu quero uma arte aqui nessa mesa, assim. Porque eu gosto, porque se eu pegar um negócio que já tá usado, assim, ela tem uma história. É como se você ressignificasse, você acha? Vou usar a história de tudo que aconteceu ali e vou fazer
sei lá, eu vou fazer parte dessa história ali agora. Entendi. Se tivesse várias camadas, Tivesse né? várias camadas. Entendi. E o que acontece no livro são as camadas. E por causa disso eu comecei a dar oficinas, né? Oficina de colagem analógica com resíduo. Eu aí desenvolvi uma oficina também de livro de memória, onde a pessoa traz a memória dela, o que ela quer colocar no livro. De repente fez sei lá, passeou, fez algum, tem foto, recibo, tem um monte de coisa. Ela traz, eu ajudo na composição do livro e ensino a costura. Então ela sai com um livro de alguma De coisa alguma dela, assim. coisa dela. É. Muito legal. Adorei. Gente, eu acho que a gente está caminhando para o fim. E antes da gente finalizar, eu até mandei para vocês. Eu vou até contar uma história que eu achei que foi muito curiosa, assim. Ontem, a gente entrevistando o João, né, o João Vitor Ferian, eu fui fazer as perguntas para ele, porque a gente queria fazer essa brincadeira do PF, né, como se fosse um Aham. prato feito, e ele falou que para ele era muito difícil ele colocar em uma única música ou em um único artista ou numa única série e tudo mais, assim. E isso, de alguma maneira, me gerou uma certa reflexão, porque realmente tudo que a gente está falando, ainda mais se tratando de referências, né, é um universo tão amplo e são tantas coisas e Múltiplas tantas referências. possibilidades. Então, assim, eu queria deixar muito aberto para vocês também não se prenderem, tá? Aham. Então, assim, se vocês no momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que nós somos de fases, assim, que artista que representa ou que te traz essa coisa da referência, assim, nesse momento, qual é o artista, qual é a música, qual é o filme, qual é a série, se existe isso que tá te alimentando, assim, com referências estético-visuais. Quer começar, Dan? Eu vou muito. Tem duas músicas, duas letras do Charlie Brown que meio que me representa essa minha intensidade, assim. Tem uma que chama Mantenha a Dúvida e outra, Uhum. essa é pra quem ficou pra trás. Essa quem ficou pra trás tem uma parte que fala assim, quem corre atrás, corre atrás. É que faz a coisa acontecer. É muito você, É muito Danilo. isso. É, É de correr atrás. É de correr é você atrás. E a mesmo. outra é sobre espere até ouvir falar de nós. Uhum. Vocês vão ouvir, como que é? Espere até Eu ouvir ouvi falar falar de de nós, nós. de nós. Aham. E são sobre as pessoas que não acreditam na gente, Sim. que elas vão ouvir na gente depois. De- Então, Quando o negócio quando acontece, acontece. Mas assim, vocês vão ouvir da gente ainda. Uhum. De Sim, alguma forma vocês vão ouvir. sim. Então é isso. São essas duas, assim, de correr atrás e fazer acontecer, porque depende da gente. E esse fazer acontecer vai fazer essas pessoas ouvirem da gente, quem não Uhum. acreditou na gente. Olha, É você isso. falando agora faz todo sentido. Amarra tudo, assim, é o Danilo, realmente. E você, João? Então, eu fiquei pensando exatamente nisso que você falou, assim, Uhum. que eu também tive dificuldade de definir numa música, num filme. Série, eu já vou logo dizer que eu não Não é. assisto, né? Porque o tempo que eu tenho livre eu acabo ouvindo música, Uhum. né? E até porque eu tento, me esforço para ouvir música, ainda que Sim. nem eu comecei ouvindo, né? Uhum. De parar, colocar o disco para tocar, acompanhar Uhum. pelo encarte, ler a letra, ver a ficha Ai, que técnica. é uma outra relação com o É uma, vinil, né, é uma outra gente? relação. Eu amo, eu É, adoro o processo de abrir, de pegar, de colocar, é muito é. massa. Mas eu fiquei pensando, né? Se não dá para definir em uma, né? Como é que eu Uhum. vou ampliar, né? Sim. Daí, para música, eu pensei num disco que também me veio assim de uma forma muito especial, assim, e é um divisor de águas na minha história. Quando eu estava assim, a gente teve essa vivência, né, na cena Uhum. punk hardcore. E aí, pelas revistas, eu gostava muito de uma revista, ela chamava Bis. Minha tia comprava a revista Bis, guardou, e aí eu li as revistas antigas dos anos 80, final dos 80, começo dos 90. E essa revista, depois de um tempo, ela passou a se chamar Showbiz. Era uma revista que nem uma Rolling Stone hoje, assim, né? Uhum. Era a revista de música mais Uhum. legal da época, né? E aí as coisas chegavam através da revista, né? Então eu lembro que
Eu vi matéria sobre Planet Hemp, eu vi matéria sobre Racionais MCs, e eu vi matéria sobre Chico Science Nação Zumbi. Mas não chegava até aqui, Dani, né? E aí eu lembro que um amigo mais velho, né, do mesmo bairro que eu morava na época, que minha mãe ainda mora, né? Até o Grafite na Vila vem de lá, Vem de porque é a lá. Vila Isaura, a Vila Uhum. Ilse. E aí um amigo meu falou assim, ó, o Fininho tem um CD do Chico Science Nação Zumbi. Tá comigo até hoje, por sinal, assim, eu dei todos os meus CDs, esse eu guardei. Uns 3, assim, esse foi um deles, que é o Afro Ciberdelia do Chico Science Nação Zumbi, assim. E aí, quando eu coloquei para ouvir, o que mais me marcou, assim, foi o lance da mistura, porque eram muitas referências a, a Referências musicais para compor esse disco. isso, que é uma coisa que eu acho que é uma coisa muito forte nossa, assim, do Brasil, pelo fato, né, dessa história de muita gente, né, então é indígena, africano, europeu e essa mistura toda, né, gente de tudo quanto é parte do mundo. Então, se a gente pegar, né, Chico Science Nação Zumbi, né, tem rap, tem rock, tem embolada, tem. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, gente, é isso, eu quero ouvir isso, eu quero conhecer mais sobre isso. Eu já imaginava que tinha mais coisa, tipo, tinha mais música rica da mesma forma, né, misturando, né, eu quero mais, quero conhecer mais sobre essas músicas que trazem essa mistura toda, né. Então, a partir daí, me abriu muito a mente. Então, Afrociberdelia, para quem não conhece, Olha, nossa, João, eu não conheço esse disco, fiquei curiosa. nossa, é um disco, é o segundo disco do Chico Science, Nação Zumbi, e é um disco, o primeiro, eles tiveram algumas limitações com o produtor e tal, e nesse segundo disco, como eles já estavam fazendo um sucesso, já tinham, né, tocado na gringa e tal, então eles tiveram muita liberdade para fazer. Então é um disco muito experimental. O produtor, hoje em dia eu tenho a honra de conversar com o produtor por rede social, que é o Bid, né? Até eu falo assim, dei uma declaração, assim, um testemunho para ele. Ele até compartilhou esses dias num story. Que legal, que legal. E então fica a dica, Tá. né? De filme, eu gosto muito dos filmes, gosto muito de cinema brasileiro. E no cinema brasileiro a gente tem alguns diretores nordestinos que eu acho muito, muito legais, assim. Tem o Kleber Mendonça Filho, né, que o pessoal passou a conhecer bastante com o Bacurau. Mas eu gosto muito dos filmes de um diretor chamado Cláudio Assis. Ele dirigiu o Amarelo Manga, que aí tem música do pessoal quem fez a trilha sonora são músicos da Nação Zumbi, né? Ele fez Baixio das Bestas, A Febre do Rato. Então eu indico muito os filmes dele, são filmes muito tensos, tem uma carga muito pesada, trabalha com questões assim, né, muito profundas do ser humano. E acho que é isso. Eu nem falei de filme, então. Fala, Dan, fala. O meu tem o Lords of Dogtown, Não conheço. que é sobre o começo do skate, nos Do 70, skate? do it yourself, os caras fabricando skate, pegando tábua de guarda-roupa, fazendo o shape, desmontando patins para fazer o skate. Então, meu, esse é um filme que eu acho que eu assisti umas 60 vezes já. Sério, É um filme Dan? que muito me impactou, sabe, do lance do it yourself, como tudo aconteceu no skate. Muito massa. Ah, e tem uma música também que chama Reaprender a Andar, do Dead Fish também, que representa. Ah, gente, sucesso. É isso. Queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi um bate-papo que pode servir de guia mesmo e para que a gente valorize os processos e essa busca para referência, que isso faz parte, eu acho que de qualquer processo criativo, né? É muito difícil você sair do nada, Sim. Sim. né?
E é isso, gente. Obrigada por assistirem, por ouvirem até aqui. Ah, e a gente E- que agradece também, Obrigado né? pelo Nossa, convite, foi pelo bate-papo. uma honra pra gente e um tema super pertinente, Uhum. né? Parabenizar vocês pelo projeto, né? Que tem muita gente legal aí por vir Tem, que eu tô tem. sabendo. Tem muita gente massa. Eu acho Então, que essa representatividade, assim, de entender que existem possibilidades no interior, né, João? Porque, sim, às vezes, quando a gente fala de audiovisual, parece que é um negócio muito inalcançável, ou que você precisa se prender a algumas coisas, né? Existem tantas possibilidades dentro do audiovisual, né, dentro desse processo de criação, que eu acho que quem tem interesse nessa área e tem essa vontade de, às vezes, trabalhar com isso ou ter um hobby nisso, existe, né, muita gente fazendo coisa muito legal, sim. né, no interior. Se inspirem. Hã? Se Se inspirem. inspirem. É. Inspirem e se inspirem. Sim, sim, Tem é que isso. inspirar e se inspirar. E compartilhem para que mais pessoas conheçam essa galera, né? Para que não fique também só ali, às vezes na sua região, na sua cidade, no seu bairro. E é isso. Gente, obrigada. Lembrando que esse projeto, ele existe por conta da Lei Paulo Gustavo, né? Que está financiando projetos muito legais aqui na nossa cidade. E é isso. Até o próximo. Tchau.